A cidade de Inhapi era chamada de Sítio Roçado, pertencente à cidade de Mata Grande, e seu desenvolvimento aconteceu por causa de Lampião. Na época, Lampião aterrorizava essas regiões e as pessoas, à procura de sossego, fugiam de outros lugares e vinham construir suas casas no Sítio Roçado para ter paz. E assim, o povoado foi surgindo. O nome da cidade é de origem indígena. Segundo alguns historiadores, Inhapi significa Inha, água, Pi, pedra, nome relacionado a uma lagoa existente no município, chamada Lagoa Inhapi, que tem como característica água sobre pedra. Graças aos esforços de uma aglomeração de pessoas, no dia 22 de agosto de 1962, criava-se o município de Inhapi, separando seu território do de Mata Grande. Vou conversar agora com a Dona Moça, mais conhecida como Dona Moça. Ela foi a esposa do primeiro prefeito do município. Primeiramente, qual o nome da senhora completo? Gersina Teodora da Silva. A senhora é natural daqui mesmo? Nascida e criada aqui. A senhora tem uma história assim importante que lembre o passado aqui do município. Como era que a senhora lembra antes aqui em Inhapi? Daqui era bom naquela época. Quando a gente era pequena, assim, 13, 14 anos, era muito bom aqui. Depois foi vindo muitos moradores de fora e foi crescendo, foi andando. Pronto, as pessoas que eu lembro no tempo que eu era bem pequena, foi aqui Pedro Ferreira Vilar, Daniel Vilar, que era o irmão dele, Nezinho Pereira, Zé Horácio, Vé Agripino, Seu Valfredo, Nandes Lisboa, Nande Vieira, Zé Lacerda, Seu Heitor, o primeiro farmacêutico daqui de Inhapi, Seu João Martim, foi o primeiro proprietário aqui de Inhapi, que quase todas essas casas aqui foram dele. Pronto, até aí eu sei. Antes a família da senhora, ela se sustentava de quê? Naquele tempo de trabalho era assim, era agrícola. Todo mundo tinha a sua roça, vivia disso. Criava gado, bode, carneiro, essas coisas. Era o maior criatório daqui. Pronto. Aí foi passando o tempo. E foi andando. Aqui era uma cidadezinha muito pequenininha. Era uma cidade de terra, areia, como diz a história. Aqui ninguém nunca teve nada. Sempre foi assim. A primeira padaria, como nem você disse, foi a de seu Nezinho Pereira. A primeira farmácia foi de seu Heitor. E aqui nós vivemos muitos anos assim. Sem água, sem luz. Até que veio o prefeito Wilson. Quais eram as maiores dificuldades que antigamente o pessoal encontrava aqui antes no Sítio Roçado? Olha, a água vinha de longe, a gente buscava água nos açudes. Aqui não tinha água. Não tinha água encanada na época, não tinha nada. Quando tinha uma seca, já depois de eu casada, a água daqui era de caminhão-pipa. Pronto. Chegava essa água. Depois do primeiro prefeito eleito, aí tudo mudou. Aí já teve muitas coisas depois. Ele calçou a rua, aqui o comércio, trouxe a energia, cavou um poço ali atrás da igreja, que por sinal Paulo Malta fechou, tupiu.
Aí o pessoal passando sede, vê a Sudene, aí veio aqui me procurar, mas eu sou azarada para o povo vir aqui. Aí ele me perguntou se tinha muita água. Eu digo, tem muita água. Tem muita água aí, dá para abastecer o Inhapi e a região toda. Ele entupiu dizendo que não tinha água ali, mas tem. Aí ele disse a senhora, se nós fizermos ele desentupir, a senhora tem certeza que dá muita água? Tenho. Pode vir que tem, pode fazer ele desentupir. Ele foi, a Sudene veio, passou uma semana aí, fez ele desentupir todinha e foi água para todo lado. Aí até hoje tem água aí. Ali foi na administração de seu Wilson. Né? Aí pronto. Daí tinha essas casinhas que eu já lhe disse. E o tempo correu assim. A senhora lembra, assim, quais eram os meios de comunicação que a senhora e o pessoal mesmo da região faziam um com os outros? Era através de quê? A cavalo. Daqui a Delmiro, Piranha, Mata Grande. Muitas vezes a gente ia para Mata Grande, a gente ia de pé. Se juntava 3, 4 famílias para ir para Mata Grande, assistir final de ano, missa, que aqui tinha missa de mês em mês. Aqui começou assim. Onde eu entendi de gente foi assim. A senhora também, acho que já ouviu falar já na Rua do Motor. A senhora pode nos contar um pouco sobre isso? Aqui atrás da minha casa. A primeira luz daqui foi a motor. Era manual. Era aqui, ali perto do meu salão, bem ali. Aqui ali não tinha a rua do outro lado. Ali do outro lado tinha um cercado. Aí do lado de cá tinha o meu armazém. 2 casas, aliás. Tinha uma de compadre Luiz Horácio. Pronto. E ali formaram uma casinha e botaram o motor ali. Aí quer dizer que quando dava as 10 horas, aí... 10, 11 horas apagava. Só tinha luz no outro dia. As primeiras geladeiras daqui era a gás. Promovida a gás porque não tinha outra saída. E não era bom nesse tempo? Era ótimo. A senhora também esteve no tempo que tinha o Banco do Bradesco, tinha vários bancos, não é isso? Pode falar um pouco sobre eles? Só tinha o Banco do Bradesco aqui. Foi. Isso já foi na administração do Zé Crente. Aí depois que ele terminou o mandato, aí fecharam tudo. Pronto. O correio daqui era aqui em casa. Muito antes, nós é quem recebia as correspondências do pessoal que viajavam para São Paulo para se comunicar com sua família. As cartas baixavam aqui aos cuidados de seu Pedro Ferreira Vilar. Depois que eu comprei aqui, continuei recebendo as mesmas cartas até que montaram o correio aí. Foi isso só. Então, eu já agradeço aí pela senhora. De seu Derneval, ela vai nos contar um pouco sobre o início, como começou. Ela presenciou, nasceu aqui no Inhapi. Ela vai nos contar um pouco sobre o que presenciou no início do nosso município, antes que era chamado de Sítio Roçado. O que a senhora presenciou antigamente? A senhora ainda era menina, não é isso? Na época, eu tenho uma história para contar, mas essa história é a história que meu pai me contava como começou aqui, né? Mas eu não era nascida nessa época. Que eu nasci em 39. E isso foi muito antes, né? Aí o que acontece é que meu pai me contava realmente que veio de outro lugar, do Ceará. Veio para aqui, trabalhar por aqui, e por aqui se ficou amigos de uns colegas que tinha aqui, Manuel Alves, José do Mato, e mais outros, que eu não me lembro do nome. Sei que ele dizia que essas terras aqui eram de Margarida Vieira, e outra pessoa que eu esqueci o nome. E então ele contou muito a mim que começou aqui, só tinha Mancambira, era tudo mata, né? E teve uma esposa de
de um senhor que adoeceu e morreu de varíola. Negócio que o povo chama bexiga, né? Varíola. Aí então, não enterrava nos cemitérios. E eles vieram, se reuniram e enterraram aqui numa Armancambira. E por meio desse lugar que enterraram essa mulher, fizeram uma capelinha. E eles ficaram visitando e começaram, não sei se eles compraram a terra ou se não compraram, não sei como foi lá. Sei que eles começaram aqui, um começou a fazer casa, outro começou a fazer casa. Outros antecedentes também, que eu já não sei o nome, ele só contava mais a história dele, de Zé do Mato e de Manuel Alves. E então, aqui foi se criando a casa, depois negócio de feira, depois começaram a celebrar missa aí na igreja. E assim foi crescendo. Aqui tem várias casas também que foi construída por ele, por meu pai, por Zé do Mato, por o Manuel Alves. Também tem uma história também de os que começaram a fazer casa aqui, que foi o finado Zé Cabeiê. E assim aqui foi crescendo, e meu pai, eu já nasci depois disso, e meu pai viveu esse tempo aqui, eu nasci aqui, e aqui me criei ouvindo essa história, e que então, que aqui foi um lugar criado quase por ele, né, por essas pessoas. E então, com esse movimento que veio, aí depois, como melhorou mais, papai já construiu várias casas aqui, Zé do Mato também tinha casa aqui, tinha uma casa aí que era do finado Zé Cabeiê, essas casas aqui, esses mercadinhos que era de meu pai, aquelas casas construídas daquele outro lado também, várias eram de meu pai, e assim foi crescendo, e é a história que eu sei. Bom, a senhora pode nos dizer se conhece algum fato sobre a passagem de Lampião aqui no município, no sítio antigamente? Conheço dessa maneira, porque essa história que eu estou contando sempre foi uma história que meu pai conversava muito com a gente, né? Que meu pai tinha uma padaria aqui, até meu esposo é conhecedor disso. Ele tinha uma padaria aqui, era na época também que tinha esse Lampião, mas Lampião parece que era no ano de 33, né? Parece que era. E eu nasci em 39. Aí meu pai contava que ele tinha uma padaria e carregava farinha de trigo de Piranhas. E vinha na estrada com essas farinhas de trigo. E então o Lampião rasgava as farinhas de trigo com raiva, porque pedia dinheiro a meu pai, que meu pai já era um pouquinho equilibrado. Aqui tinha padaria, tinha comércio, né? Aí ele rasgava os sacos de farinha e mandava recado para papai que ia encontrar ele, que ia fazer alguma coisa com ele. Aí então, com o decorrer do tempo, ele já fui informada que quando mataram, na época que mataram uma brigada para aí, que mataram Lampião, exatamente aqui pertencia esse armazém aqui, sabe? E dos quartos aqui botaram as cabeças dos bandidos. Não sei exatamente se era Lampião. Lampião, cabeça de Lampião. Que esse povo mataram e colocaram. Aí eu tenho essa história assim, por causa que meu pai me contava, sabe? Que minha idade é de 39 para cá, e a história é mais nova, né? Só que eu estou contando uma história que realmente eu ouvia meu pai contar. Quando a senhora, antigamente, quais eram os meios de comunicação e de transporte que vocês utilizavam antigamente? Existia. O primeiro carro que entrou aqui dentro dessa cidade foi o meu pai que comprou para o filho dele, Odilon Pereira. Mas Odilon Pereira morava em Mata Grande e então ele deu esse carro para o meu irmão, Odilon Pereira, ficar com o carro lá. Aí até que quando mataram ele precisou de assistência e não teve, porque aqui não tinha transporte para carregar ele para um lugar. Que a senhora presenciou, assim, qual foi o maior desenvolvimento que a senhora presenciou na sua época? Na minha época aqui não tinha energia, e então colocaram um motor aqui, até naquela rua ali, que hoje eu não sei o nome, mas se chamava Rua do Motor, que era a energia daqui, era por meio do motor. Aí começou a desenvolver, que antes era no escuro, ninguém não tinha televisão, ninguém não tinha nada, só ouvia só rádio.
Meu pai tinha um rádio de bateria. E era isso, e transporte não tinha também nessa época, só quando precisava assim que vinha de fora. Quando a senhora quando a senhora já, tipo assim, já estava se naturalizada aqui, quais eram as pessoas que a senhora conviviam aqui, que ainda era Sítio Roçado naquela época? Nessa época eu não estou lembrada não, que eram as pessoas que a gente convivia não, só eu lembro muito bem desse Zé do Mato, que eu conheci a família dele, esse Zé Alves, mas também não era essas aproximação, porque meu pai morava ali naquela numa Boa Vista aí que hoje é de Celso. Hoje é fazenda de Celso, meu pai via ali. E então a gente vem para aqui estudar e minhas amizades aqui, as pessoas que eu conhecia, era a família do finado Valfredo, Ieda. Ieda. Essa família de Luiz Horácio, que hoje é a esposa de Luciano, esse povo, os pais deles que eu conheci, né, nessas épocas. Aí conheci também a família por aqui, por perto, que não era aqui na cidadezinha, mas era mais fora. A família do finado Zé Cabê, a filha, netos, conheci esse povo. Pode ter mais alguém, mas que eu não estou bem lembrada, né? Que a gente não lembra de tudo. Como a senhora disse, seu pai foi muito importante para o desenvolvimento aqui da cidade, do nosso município. Qual era o nome do seu pai? Era Manuel Pereira Lima, agora conheci ele por Nezinho Pereira, que hoje ele cometeu o nome daquela escola aí. Colocaram o nome, depois o nome dele, Nezinho Pereira. Então, antigamente mesmo, eles sobreviviam assim do trabalho, era comerciante. Ele começou trabalhando de roça, propriedade, essas coisas, né? Ele trabalhava de roça e depois ele colocou padaria, colocou armazém, eu tomava conta de armazém dele, tinha armazém, tinha mercearia aqui. E tinha os colegas dele também que tinha, mas esse eu não tinha o finado Zé Horácio, que era de Mata Grande, né? Era de Mata Grande, que tinha uma mercearia aqui também, esses eu conheci. Aí o finado Valfredo já veio já por último, que ele já veio já de outra cidade. E assim foi chegando outros de outra cidade, que uns eu lembro, outros eu não lembro. A senhora poderia assim, nos dizer um fato curioso naquele tempo, que a senhora pode assim, lembrar, um fato curioso de antigamente? Eu sei, teve tanta... teve muita coisa aqui. Teve algumas coisas de vantagem, teve algumas coisas de decepções, né? Aí o que eu sei contar é que no decorrer do tempo, que eu convivia aqui com meu pai, eu cuidava assim dos negócios dele, gostava e tudo, mas também eu não conseguia nem estudar aqui, que aqui não tinha escola que desse para me estudar, eu estudava em Delmiro Gouveia. Aí também, depois, com o tempo, com o decorrer do tempo, também aqui se desenvolveu, que já tinha delegacia, já tinha escola, tinha algumas coisas mas que a gente gostava era escola, né? Mas era escola, né? E a energia, a gente fica muito alegre quando chegou, né? Que a gente ficava no escuro até tarde da noite. Tarde da noite não, cedo ia dormir, que ficava no escuro. E então depois também, quando meu pai também era comerciante, mas ele tinha muito prestígio aqui pelo povo e tudo. Aí botaram ele como chefe político daqui, dessa cidade. Ele foi chefe político aqui dessa cidade, por sinal foi subdelegado. E até que nessa missão de subdelegado, ele chegou a falecer, porque mataram ele. Então. Ele foi. Isso até foi do ano de 59, 58, para 59. Foi 59, de agosto de 59. Chegou em Ciganaí, que soltava umas cédulas aí de R$10, fazia o 500, né? Meu esposo fez parte disso, fazia o 10. Meu esposo, essa época eu já estava casada com ele. E meu pai foi, a diligência, foi falar com esse... Meu pai não brigava com ninguém, ele era uma pessoa assim, que ele só aconselhava. E então, chegou, tinha um subdelegado, ele era delegado, era?
delegado. E o outro, Nezinho Brandão, finado Nezinho Brandão, era subdelegado. Aí o subdelegado chegou aqui, seu Nezinho, o senhor chamar Nezinho. Seu Nezinho, você tem que resolver essas coisas, os bandidos roubando pela região. Aí ele disse, não, eu não quero prender ninguém e tudo, mas eu vou lá conversar com esse rapaz. Aí foram, quando chegou ali na Batata, aí eles já receberam ele ativo. Até meu esposo foi com ele, juntamente com ele. Ele sabe a história lá, dessa parte lá, já do meu pai. Aí já ele sabe, também já é coisa mais nova, que eu já estava mais velha. E depois também o desenvolvimento dessa cidade. Meu esposo foi vereador por 12 anos, foi primeiro vereador de Mata Grande, da cidade de Mata Grande. Quando aqui passou a cidade, meu pai já deixou, foi quem deixou meu esposo já na política. E então ele já era vereador de Mata Grande. Aí foi vereador aqui dessa cidade, aí foi quando foram os vereadores, ele juntamente com eles, foram lutar para passar a cidade. Aí foi quando é que passou a cidade, meu marido era vereador e vários aqui. E então foi muito importante isso também, dessa cidadezinha aqui, passar a cidade. Desenvolveu mais, muitas coisas. Aqui antigamente tinha bancos, antigamente eu achava uma coisa assim até mais evoluída, em termos de repartições, como banco, essas coisas, do que até hoje. Porque hoje um banco mesmo, que antigamente tinha o Bradesco, tinha uma agência do Brasil, tinha uma agência do Banorte, a gente era comerciante aqui nessa cidade, a gente negociava pelo banco, fazia as coisas pelo banco, tudo, e hoje tem mais uma dificuldade. Já está começando a chegar, mas antes passou uns tempos que ficou sem utilização nenhuma de negócio de banco, sabe? E repartição não, agora já tem essa repartição aí, tudo, mas antes, quando aqui passou logo a cidade, foi muito bom. E ainda hoje está bom, porque está aumentando, né? Está bem. Agora... Então, muito obrigado, tá bom, dona Luzia? A gente vai falar agora com o senhor Deneval. Qual o nome completo do senhor? Deneval Guilherme Silva. O que o senhor lembra de antigamente? O senhor já foi vereador antes do município, não foi? Mas eu lembro mais uma parte muito anterior. Eu tinha praticamente assim uns 8 anos. Meu pai era um policial e ele foi transferido assim, de Baciel para trabalhar em Piranhas. Em Piranhas, desse tempo, existia lá o tenente João Bezerra. E o senhor foi vereador ainda do município aqui de Inhapim, não foi? Assim, é. Aí essa parte do bandido foi essa parte. Daí agora eu fui vereador, aqui foi no 15 de setembro de 1963. Aliás, não passou a cidade, eu fui eleito, né? Tomei posse no dia 15 de setembro de 63. E fui eleito também como primeiro secretário na Câmara, nesse dia. E assim, os desenvolvimentos que fizeram na cidade, que o senhor ajudou assim como vereador? Bom, como vereador, o primeiro prefeito foi Sebastião Freitas, depois houve a eleição de Wilson Laranjeira Vilar, que foi o eleito, tinha outro que era eu não trabalhava com ele, eu fui candidato pela parte de Joaquim Gomes. Joaquim Gomes perdeu, mas eu fui eleito e diversos colegas meu também foram eleitos, do mesmo partido. Ficamos trabalhando ali. O Laranjeira não era uma pessoa mal, mas só que ele era analfabeto, né? Ele não sabia nem ler. Para fazer até o título dele, ele foi os outros que ajeitaram para fazer o título, né? E um certo dia ele pegou o jornal e começou a ler e virou cabeça para baixo. Aí disseram que o jornal está de cabeça para baixo. Aí ele chegou e disse: não é porque eu sou canhoto. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E pronto, aí ele governou um certo tempo, mas você sabe como é a política, né? Houve muita falha. Ele foi até cassado o mandato aqui, a turma, aliás, os vereadores reuniu tudo e muita falha. Ele foi cassado, o mandato, depois ele voltou ainda, houve um direito aí que ele voltou, passou um certo tempo novamente, e depois foi eleito outros vereadores, aliás, outro vereador, foi eleito o
Paulo Malta. Aí nós já era realmente dessa parte de Paulo Malta. Mas quando foi para entrar Paulo Malta, a gente não queria, né? A gente mesmo não queria, já foi revoltamos contra o Paulo Malta, que era do pessoal do Malta mesmo, e a gente já trabalhou contra. Houve uma parte aqui que houve uma eleição que só tinha um candidato, não era Paulo Malta mesmo, que não houve outro candidato, só o Paulo Malta mesmo, né? E a gente dizia, vota em branco, e o pessoal votava em branco, houve mais branco do que realmente o do prefeito, que foi eleito. Mas ele foi quem foi eleito, né? Aliás, foi quem tirou os votos e até disseram que ia ser outra eleição, mas não houve outra eleição. Aí a gente trabalhou um bocado de tempo aqui com o Wilson, depois com o Paulo, depois com o Luiz Celso também, já com outra. E eu fui eleito a presidente da Câmara por 2 vezes. Eu sou um pouco, não tenho cultura nenhuma, né? Mas a gente trabalhava lá e fizemos. Aliás, outra coisa, eu não sei se eu estava errado, sei que o que eu fiz com a minha consciência mesmo. Eu não aprovava a falta do prefeito, não. Por isso eu hoje sou desligado da política, porque eu não aguentava aquele negócio de estar mentindo. Eu ficava mentindo, ficava inventando coisa, e para mim não assinava nada daquilo. Para isso até hoje está reconhecido aí na Câmara de Vereador que eu não fiz parte de nenhuma coisa errada, não. Pedimos uma comissão aí, o governador, para corrigir as contas do prefeito, e veio essa comissão, encontraram falha, foi quando ele foi afastado. E o senhor lembra assim das obras que o senhor ajudou a aprovar no desenvolvimento do município? A parte do calçamento. O calçamento foi a gente que aprovou, e a gente vai esquecendo, né? Mas teve muitas coisas aqui que a gente... aquele mercado todo, a gente aprovamos muitas coisas aí para o calçamento. Teve uma parte de... Foi 600 cruzeiros naquele tempo, 6 mil, é uma coisa assim, muito esquecido. Que aprovamos no orçamento para o prefeito. Aliás, nós era contra o prefeito, mas aprovava para ele fazer o trabalho. Não interrompia nada, não. O que era de bom para as pessoas, para a população, a gente procurava fazer. E o senhor pode falar sobre o decreto que o senhor fez? Está lembrado? Não, essa parte eu não estou lembrado. Essa parte do calçamento mesmo, uma parte que eu fiz parte, outra parte de... Então, muito obrigado. Tá. Os moradores da cidade aqui de Inhapi foi um dos principais porque ele acompanhou o desenvolvimento de nossa cidade. Primeiramente, seu Zé do Bar, qual é o nome completo do senhor? José Lopes Bezerra. Seu Zé do Bar, o senhor nasceu aqui ou veio de outra cidade? Eu nasci no município, do sítio, aqui pertinho, 6 quilômetros daqui da cidade. A família do senhor já moravam aqui, eles se sustentavam de quê? Quando eu vim para aqui, trabalhava na agricultura. Aí depois, vim para o comércio. Aí arrumei um barzinho e luto até hoje, né? Há 50 anos passados, né? Estou com 52 anos que moro aqui na cidade. Eu cheguei, era município, era povoadozinho, pequenininho, tinha poucas casas, né? Poucas famílias morando. Talvez não tivesse 50 famílias na cidade, né? E as outras casinhas fechadas, muita mascateação vindo de Mata Grande, que tinha as casas aqui mais fechadas, aqueles comerciantes de lá, né? E o povo daqui era poucos que moravam, né? O senhor ainda lembra as famílias que moravam aqui naquela época? Naquela época eu me lembro quase tudinho, né? Naquela época que trabalhava com uma farmácia Heitor, né? Esse é falecido. Trabalhava no outro comérciozinho de miudeza, Zenani, é falecido, né? Trabalhava Josia, numa padaria, é falecido. Trabalhava Valfredo, também é falecido, né? Trabalhava em outra padariazinha também, que tinha 2 padariazinhas no tempo,
Nezinho Pereira, era subdelegado na época, né? Foi falecido, os ciganos foi quem mataram, né? Na brigada que teve com os ciganos, né? Morreram bem 3, né? Em comércio. Então, na época, tinha Defo Isso, que foi vice-prefeito, foi prefeito, o segundo prefeito eleito, né? E o senhor, naquela época, qual eram as maiores dificuldades que o povo encontrava aqui dentro do... ainda era povoado? Há muitas, né? Principalmente problema de correio, que não existia correio, né? Trabalhava o Velho Vida, tinha uma loja de tecido, o sogro de moça, né? Era quem trazia as cartas, recebia as cartas desse município, desse povoado, todo do município, vamos dizer, que era quem trazia as cartas de São Paulo, do Rio, desse pessoal que vinham para lá, que tinha as famílias aqui. Ele era quem servia de correio, trazendo de Mata Grande para aqui, dinheiro, todas as correspondências, né? E também era difícil a locomoção, de se transportar? Transportar só se viesse de fora, que naquela época não tinha carro nenhum no município, né? Não existia carro, nem pequeno nem grande, né? A gente, para comprar alguma coisa, para ir buscar fora algum recurso, tinha que ir para Mata Grande, lá tinha carro, né? Tinha caminhão, a gente viajava, ia para apanhar os transportes lá, trazia, quando vinha carregado, eles vinham trazer a mercadoria aqui. Mas no município não tinha transporte nenhum, nem grande nem pequeno. Maior parte, muita mercadoria, a gente trazia de Piranha através de carro de animais, né, de carro de boi, né? Naquela época tinha muitos carros de boi que ia buscar, rio carregado com farinha, rio carregado com arroz, açúcar, sal, um bocado de mercadoria, sabão, que vinha naquela linha de Pão de Açúcar nos transportes d'água, né, que tinha umas balsas que carregavam mercadoria de Penedo, traziam através da água, né? E a gente apanhava lá e assim por diante, né? Antigamente era muita dificuldade. Só que o senhor o senhor conviveu com o banco que existia aqui? Não, mas com o banco que teve aqui eu convivi já, né? Mas já está com poucos tempos, né? Está com uns 15 anos mais ou menos que ele saiu, né? Tem o Banco do Bradesco, tem um posto do Brasil, do Banco do Brasil também, né? Eu convivi com todos os dois, tinha conta aberta nos 2 bancos, né? Eu tinha um comérciozinho e ele funcionava. Aí depois funcionou uns 4 anos, aí tiraram ele, todos os 2. Tanto tiraram o do Brasil para Mata Grande, que era de Delmiro. Aí colocaram um banco na Mata Grande, aí transferiram ele para lá. A gente acabou o posto. E o Banco do Bradesco viajou. Tiraram eles tudinho. Tinha uns 3 bancos, tinha aqui, tem Água Branca, tem várias cidades, aí eles acabaram com tudo. E o senhor ainda conviveu com o temido Lampião aqui no município? Com o Lampião? Ainda não, não é da minha idade não. Não era não. Eu 35, ele parece que faleceu, mataram ele em 32, né? Eu não era nascido ainda não. Foi poucos anos nisso? Mas só a família, só os pais, mãe, que alcançaram, né? Mas eu não alcancei não. O senhor, como assim o senhor viu o desenvolvimento da cidade depois de que os prefeitos assumiram? Assim, o desenvolvimento de antigamente para hoje, foi muito? O senhor acha que desenvolveu muito? Teve muito desenvolvimento, só não teve mais nos começos dos prefeitos. Mais de uns 15 anos para cá, teve um desenvolvimento bastante, né? Tanto na cidade, que cresceu, eles tiveram mais interesse, né? Fizeram prefeitura, que não existia, viviam em casa alugada para aqui e para lá, né? Aí ficou localizada, apareceu o correio, né? Melhorou muito, né? Que veio o correio e o correio ajuda muito. Já hoje é correio Bradesco, é postal, né? Já é uma vantagemzinha, né? E assim por diante, vai melhorando cada vez mais. Tem muita diferença, né? O número de casa de habitante é o dobro, muito, né? Naquele tempo aqui, por mais que podia ter, não tinha 50 famílias na cidade. Hoje ninguém se conta, né? A diferença é grande. Então, muito obrigado, professor Zé Lubá, pela sua atenção e paciência com a gente. Pois não, meu filho. Qualquer coisa, nós estamos aqui para qualquer pergunta, viu?
A gente vai falar agora com o seu Defuíço. Primeiramente, qual é o seu nome, seu Defuíço, completo? Seu nome completo. Manuel José da Silva. O senhor nasceu aqui, se naturalizou aqui ou veio de outra cidade? Nasci em Mata Grande. Chegou aqui por volta, lembra o ano? O ano que eu cheguei aqui foi em 1948. Quando o senhor chegou aqui, a cidade não era tão desenvolvida, não era apenas povoado ainda? Não, até era bem grande já, porque eu cheguei lá na Marreca, morei uns tempos na Marreca, e em 1948 foi que eu passei para aqui. Comprei casa aqui. 48. O senhor conhecia algumas famílias da região? Lembra de algumas famílias da região? Rapaz, eu não lembro quase de gente. Pedro Vigaro, a mãe dele, o velho irmão dele, que eles sempre trabalhavam na minha casa. Eu tinha um botecozinho e eles trabalhavam mais eu ali. Viram muito tempo mais eu. Até quando faleceram. O senhor ainda era jovem quando chegou aqui, seu Defuíço? Como? O senhor ainda era jovem quando chegou aqui? Era. Eu tinha 31 anos quando eu cheguei aqui. Minha idade era 31 anos. A família do senhor sobrevivia de quê aqui naquela época? Quando eu cheguei aqui, eu já plantava feijão. Ia plantando feijão, algodão. Aí comecei a criar um gadinho. Agora, quando eu cheguei na prefeitura, em 73, eu criava 350 reis. Era bom de criar gado, tinha muito pasto. Hoje é apertado demais. A criação do gado. Falta água, falta pasto. Naquela época, seu Defuíço, tinha muita dificuldade na cidade? Quais eram as maiores dificuldades que o povo enfrentava? Eu não achava dificuldade, não. Eu vou lhe ser franco. Eu venho dizendo, eu ganhei, você não alcançou não, uma moedinha que chamava 500 réis. E R$1.000. Meu pai ganhava R$1.000 e eu ganhava 500 réis. Eu era molecão. Agora em 70, eu pagava um dia por R$1, 1 quilo de carne era R$1. Hoje 1 quilo de carne é R$8 e estão caindo até 25 no dia de serviço, né? Os políticos, assim, o desenvolvimento político daquela época, como era? Rapaz, naquela época, eu vim descobrir a política em 72. Eu nunca entrei em política. Quando foi em 72, eu comprei uma casa em Canapi, me mudei para lá e deixei uma pessoa aqui em minha casa. Quando eu cheguei lá, Renato chegou lá um dia e disse, Defuíço, vamos votar para o Iapi, que eu sou candidato e quero que você me ajude. Ele era candidato a vereador. Aí me botou candidato a prefeito. Aí eu transferi meu título para aqui, saí candidato aqui. Antes, eu estava dizendo aqui, um rapaz, eu digo, antes de um ano eu vim para aqui. Transferi meu título e vim conversar com o povo. Eu ganhei a eleição, parece que 230 votos na frente de Paulo Malta. E o governo do senhor, qual foi as principais obras que fizeram? O senhor lembra ainda? As obras? Obras? Sim, no governo do senhor. Não, eu lembro que de 4 grupos que eu fiz, aliás, fiz 5 que eu fiz um aqui, ligado aqui esse grupo daqui, da prefeitura, eu fiz 4 no sítio
e um aqui. E fiz esse casamento. Não estou lembrado onde eu peguei. Peguei lá parece que do mercado, para ali assim. Subi aqui até a porta da igreja. Porque naquele tempo a verba era muito fraca, era pouco demais. Ninguém podia fazer quase nada. Praticamente comprei um carro para a prefeitura e mais que eu tal, assim, comprei o chão do mercado, da farinha ali, mas não teve verba e não deu para eu fazer. Praticamente fiz um travessão lá na Caatinga, fui a Marcel, falei com o governador, aí ele concordou, disse, faça. Liguei o travessão lá da Ribeira, Antônio de Dé brigou muito, mas o povo queria trabalhar, né? Hoje naquele tempo era só mato, hoje é só roça, aquela região. Então, Sr. Jefferson, muito obrigado, viu, por esclarecimento aí, toda essa história que você nos contou. Muito obrigado. Nada, pois não. Só as suas ordens. Bom, a gente vai falar com a dona Ieda, ela que trabalhou muito tempo na educação aqui no município de Inhapi, desde a formação do povoadozinho até a nossa cidade, que é hoje Inhapi. Primeiramente, qual o seu nome completo, dona Ieda? Ieda Lisboa Malta. Ieda Lisboa Malta. A senhora trabalhou muito tempo aqui na educação. A senhora lembra como era antigamente a educação? O que diferencia de antes para agora? Lembro-me, quando eu era pequena que cheguei aqui, só existia 2 escolas. Uma do estado, que era uma tia minha, tia Zenóbia, que ela é até a mãe de Zé Maria, ali do posto de Mata Grande, irmã do meu pai. Essa era do estado. E tinha outra escolazinha municipal, também de uma prima minha, por nome Elza. Aí, nesse tempo, pertencia a Mata Grande. Nós chegamos aqui. E então a cidade era pequena, era ali mais ou menos da casa de seu Ranulfo até onde é hoje de Jusce. E tinha essa ruazinha ali, que chamam a Rua de Luiz Horácio. Também tinha aquela ruazinha ali. E tinha, lá embaixo tinha umas casinhas de taipa, umas casinhas assim com alpendres. Era só o que tinha por ali. As casinhas melhores só eram as dali do comércio, que quase que ainda permanece. Já foi modificado muitas coisas, né? E depois dessa escola, com muitos anos, foi que o Inhapi começou a se desenvolver, porque pessoas começaram a trabalhar em benefício do progresso daqui, da independência daqui. Que, no caso, foi que ajudaram muito na dependência daqui, pessoas daqui, foi seu Quinca Gomes, foi o meu pai, que é Valfredo, o nome dele, juntamente com o deputado Heraldo Malta Brandão e o deputado federal Geraldo Sampaio, na época. E, na época, era o governador, aquele, meu Deus, Cavalcante, Major Luiz Cavalcante, né? Aí eles conseguiram, por sinal eu tenho fotografias aí de quando eles vieram, tiraram retratos aqui das escolas que foram bem recebidos, né? E, voltando atrás, quando aqui pertencia a Mata Grande,
Aí foi construída essa escola Nezinho Pereira, só com uma sala de aula, aquela partezinha da frente, a primeira parte, a sala de aula onde é hoje a diretoria e aquele galpãozinho. E a primeira professora lá, naquele grupo, Nezinho Pereira, foi eu. Eu tinha apenas 14 anos, tinha terminado a 4ª série em Mata Grande, e minha mãe conseguiu com o prefeito para que eu ensinasse aqui. Porque nessas alturas a minha tia já tinha ido embora, a minha tia Zenobe, que era a primeira professora aqui do estado, e a outra, minha prima, também já tinha ido embora. E eu fiquei ensinando lá, até se recebia por serviços prestados, porque eu não tinha idade. Depois, eu fazia muitas coisas, eu fazia passeata com os alunos, sem música, sem tambores, sem nada. Mandei confeccionar uma bandeira do Brasil e fazia as manifestações na frente da igrejinha, que era ali onde era colocada, ali em frente à casa de Defuíço, o Padre Cícero, né? Mas ali era uma igrejinha. Aí, então, a gente fazia todas as manifestações ali na calçada, depois eu subia para a escola, e assim continuei uma porção de tempo, uns 4 anos, mais ou menos. Depois me casei, aí fui embora para Mata Grande, e lá estudei, terminei de estudar, me formei. Aí, enquanto isso, que aqui passou a cidade, que foi no governo do Major Luiz Cavalcante, aí já vieram outras professoras de Mata Grande. Uma das professoras foi a minha cunhada, Vera, esposa do meu irmão Merinho, que hoje mora em Mata Grande. Ela ensinou muitos anos aqui, promoveu muitas festas, fez uma festa da rainha, e a festa foi ali onde era Zé do Bar. Não tinha aquele bar, mas tinha um salão grande, e foi a festa ali. Depois da Vera vieram outras professoras. Veio Valdeci Guimarães, que é irmã do seu Manuel Elísio, esposo de Alicinete. E então aí foi se desenvolvendo, né? Até quando no governo, depois chegou a energia. A Ivanilda foi quem criou um hino na inauguração da energia, eu não sei se ela lembra, que dizia assim: a moça triste que vivia no escuro sorriu, e a meninada toda se espalhou, gritando para todo lado, a energia chegou. Eu acho que ela é quem sabe cantar isso direitinho, porque foi ela, né? Aí já foi na época, quando aqui já tinha passado a cidade, o primeiro prefeito foi nomeado, seu Sebastião Freitas, que é o pai de Duda, de João Horácio, foi o primeiro prefeito nomeado por poucos meses. Depois houve a primeira eleição, que disputou a eleição, Quica Gomes e o Wilson. E o prefeito eleito foi o Wilson. E nesse mandato de Wilson foi quando chegou a energia elétrica aqui. Foi no governo já de Lamenha Filho. O governo do Major Luiz Cavalcante já tinha passado a época, aí chegou o governo de Lamenha Filho. Foi quando quando houve a inauguração daqui do Inhapi. Foi uma festa muito bonita. Houve muitos bailes e muitos comícios e tudo na inauguração. Aí depois, quando o Wilson foi prefeito, foi criada a Câmara Municipal. Houve a eleição dos vereadores e eu também já fui a primeira secretária da Câmara de Vereadores. Eu era relatora de atas. E Luizinha de Dermeval era datilógrafa. Nesse intervalo da gestão de Wilson, ele foi botado para fora ainda, os vereadores botaram para fora, mas ele conseguiu voltar.
né? Então, eu trabalhei também na prefeitura, porque vinham pessoas de Mata Grande trabalhar aqui. Porque aqui não estava desenvolvido, não tinha pessoas competentes. Aí vinham pessoas de Mata Grande trabalhar aqui, como também teve vereadores também de Mata Grande trabalhando aqui. Aí pronto, aí continuou o desenvolvimento, né? Continuou o desenvolvimento, foram vindo outras professoras, veio umas professoras de Maceió. Aí também no governo, depois de Wilson, houve outra eleição. Aí foi a eleição depois de Wilson, Paulo Malta, em que eu fui também vereadora nesse tempo. O meu pai era vivo, era um autocomerciante aqui, e por intermédio dele, eu fui uma vereadora que fiquei em segundo lugar. Ficou o seu Antônio de Dé em primeiro lugar, e em segundo lugar eu fiquei. Pronto, e depois de Paulo Malta, aí foi Defuíço, que no tempo que eu fui vereadora, já foi quando Defuíço. Eu fui eleita através do outro partido de Paulo Malta, mas foi Defuíço que ganhou. E eu fiquei e assumi a presidência da Câmara, como vereadora. Aí pronto, daí por diante foram mudando, foram crescendo os municípios, né? Aí a educação também foi evoluindo muito. Tinha a coordenadora do município, que era de Mata Grande, a esposa de Laércio Malta, Gilvaneide Malta Brandão. Ela foi a primeira coordenadora municipal, estadual, que veio para aqui. E aqui, nessa época, ela começou a investigar a origem de Inhapi, como ela sempre ia falar com os comerciantes. Aqui tinha vários comerciantes também de Mata Grande. Seu Vida, um alto comerciante, que era o pai de Wilson, ele tinha uma loja de tecidos, ele era o correio daqui. Era quem trazia as cartas, e o povo, dia de segunda-feira, ia tudo para a casa dele para ele ler as cartas, né? E também entregavam a ele para ele botar no correio, que era em Mata Grande, né? Nós não tínhamos aqui. E a coordenadora descobriu, ficou procurando o nome da origem de Inhapi. O meu pai, que era muito inteligente, estudou bastante, ele gostava muito de ler. Aí ele descobriu que aqui tinha índios, só quando foi criado, que aqui era uma mata, só tinha uma árvore. Quando foi criada a cidade, foi por causa de um acidente, de uma morte que houve de uma família que vinha caminhando por aqui, e a esposa desse rapaz, desse senhor, adoeceu e morreu debaixo dessa árvore, e ali ele construiu essa igrejinha. Mas que acima, lá na lagoa, onde tem aquelas pedras, vocês conhecem, existiam índios. Aí meu pai estudava muito, ele descobriu que lá tem umas locas de pedra que cria água, lá. E aí meu pai descobriu que os índios chamavam a água de Inha e chamavam a pedra de Pi. Aí juntou o nome e formou a origem Inhapi, que foi, aí ficou a origem indígena, né? Daqui do Inhapi foi o meu pai, através de estudos, que ele descobriu essa origem. Pronto, depois eu fiquei morando muito tempo em Mata Grande, voltei para aqui, voltei para a educação novamente. Voltei para a educação novamente e comecei a trabalhar já no Nézio Pereira também, já como professora, que fiquei aqui. Depois de muito tempo, passei para a Secretaria de Educação, onde eu passei na Secretaria de Educação 24 anos, na Secretaria de Educação. E o meu tempo todo do Estado, eu comecei a trabalhar em 65 na educação e saí em 2005. De tudo da educação, eu ensinei o Mobral,
Teve alunos aqui, que não moram mais hoje aqui, que estudaram Mobral e passaram depois para estudar o ginásio, que aqui teve o Mobral. Depois foi que veio a alfabetização solidária, já agora por último, mas primeiro era Mobral. E o Mobral deu muito rendimento aqui. E a bandeira do Inhapi foi criada na gestão do prefeito Zé Crente. Foi um filho de um pastor. Agora, eu não estou lembrado o nome do rapaz. O nome foi o hino e foi a bandeira. Que houve a eleição. Houve uma eleição para poder, depois da emancipação. Aí foi criado o hino, que foi Ivanilda. Foram vários apresentados, mas o dela foi escolhido. E a bandeira foi o filho desse pastor. Eu tinha a documentação toda lá, mas desapareceu essa documentação de lá da Secretaria de Educação. Desapareceu, que tinha o nome dele, tinha a bandeira desenhada, tinha tudo. Aí desapareceu. Eu não sei como é o nome dele, do rapaz. Que até eu, quando o pai dele andava, vou conversar na igreja aí, da Assembleia de Deus, quando o pai dele ou a mãe dele andarem aqui, porque eu quero saber ainda o nome dele, né? O nome desse rapaz. E também foi gravado um CD, mas que esse CD também desapareceu. Eu não sei se foi Zé Crente que mandou gravar esse CD. Tinha Ivanilda cantando o hino, que era no CD. Eu não sei quem ficou com esse CD. Ele nunca foi entregue na Secretaria de Educação. E o que mais que vocês querem saber? Bom, a senhora disse que já foi a presidenta da Câmara dos Vereadores, né? Qual foram os projetos que a senhora já colocou em prática aqui no município? Já aprovou alguns projetos, a senhora lembra? Uma pracinha no meio da cidade. Não sei se vocês lembram, assim. Na capela tinha uma pracinha. Foi aprovada aquela pracinha e depois foi aprovado também um projeto para se tirar a capela e construir um monumento para botar a estátua do Padre Cícero. Esse foi um dos projetos. Aí foram aprovados esses projetos. E foi feita a estátua do Padre Cícero. Também eu tenho um retrato aí da chegada dele, se precisarem para mostrarem. Seria interessante mostrar, né? Eu tenho o retrato da chegada do Padre Cícero. Só não tem o retrato da igrejinha, como ela era antes, né? Na internet tem. Tem, né? O modelinho. Pronto, e agora, o que é mais para me lembrar? Me lembrei desses projetos, né? Que foi essa pracinha. E também para ser construídas umas escolas na zona rural, que foi uma escola do Cansação, da Piedade, da Baixa do Galo. Nessa época, foi da Baixa do Galo, da Piedade, Baixa do Meu. E eu não tenho lembrança de outro. E parece-me que uma da Batata. Também. Aquela da Batata também foi também nessa época. E logo quando a família da senhora chegou aqui, de que sobreviviam? Foi sobrevivendo logo assim da educação, quando a senhora começou a dar aulas, mais antes? Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar. O meu pai negociava com tecidos. A casa dele era ali onde é a casa do pai de Cidinha. Aí também já tinha a loja também de Seu Vida, de tecidos. Aí era a loja de Seu Vida e o meu pai. E o restante eram assim, mercearias, né? Que naquela época era tudo mercearias, venda, que o povo chamava assim. Pronto, era tudo vendinhas. Bom, desde já a gente tem que agradecer pelo esclarecimento da história tão aí esclarecedora que a senhora nos passou. A delegacia pertencia a Mata Grande, os delegados eram de lá, o pároco daqui era de Mata Grande, que era meu primo, o padre Aloísio Viana Martins. Quando nós chegamos aqui, já era ele. Houve outros, mas parece-me que foi outro, padre Sebastião, antes dele,
primo dele, e depois o padre Aloísio. Depois que o padre aqui passou paróquia, o padre Aloísio saiu daqui. Pronto, né? Agora hoje estou aposentada do Estado, da Prefeitura, porque trabalhei muito, foram 30 anos de luta nessa educação. Foi muita luta para dominar a juventude. As crianças não, era tudo muito bem, né? Mas você sabe, o trabalho para a gente dominar a adolescência, né? Mas foi muito gratificante para mim. E então, essa semana que eu estava em Maceió, eu ainda fiquei assim. Porque se for dizer muitas e muitas coisas, tem muitas e muitas, mas deixar que outros dizem também. Não é? A gente agradece a sua participação no nosso documentário. Tá certo. Muito obrigada também pela visita de vocês. Estou à disposição. Bom, a gente vai falar com a Benedita. Ela vai contar um pouco sobre o que a sua mãe, o seu pai contou para ela sobre o início de Inhapi. Primeiramente, Benedita, qual é o seu nome completo? É Benedita Melo de Oliveira. Antigamente, a senhora é natural daqui, não é isso? Sou. Nasceu aqui. A sua família sobrevivia de quê naquela época? Da agricultura. Agricultura. Né? As coisas. A senhora lembra, quando era pequena, aqui, como era o município? Quando ainda não era município, era povoado ainda. Como era antigamente? Bem, quando eu alcancei já tinha passado a cidade, né? Aliás, assim, passado a cidade, já tinha muito casa, já era bem começado, né? E depois foi que passou a cidade. Eu já conhecia antes, né? Bem antes, eu já conhecia. Aí depois foi que passou a cidade, mas já era mais grande, né? Porque no começo, começou assim, o meu pai, o meu avô, papai Zeca, foi os primeiros descendentes daqui. Foi quem primeiro construiu e fez casa de negócio. O açougue foi ele que construiu. E várias casas, né? Tem uma rua todinha que ele fez, aqui no Inhapi. Então, vivia assim, né, da agricultura. Ele era fazendeiro, tinha fazenda, né? Tinha muito gado, tinha a fábrica dos caras só algodão, aqui em Buenos Aires, né? É 6 quilômetros aqui lá, perto. Então, a minha mãe era filha única, só teve ela de filho, né? E o meu pai, ele era de outra região, mas se conheceram, se casaram. E a gente morava em Mata Grande, na região de Mata Grande, município de Mata Grande. Quando o meu avô morreu, papai Zeca, aí papai veio tomar conta da fazenda dele, né? Aí no Buenos Aires. Tem uma história que muitas vezes as pessoas confundem e tal. Não sei direito, sobre um algodão que Lampião veio. Uma história dele, a senhora sabe qual é? Conta um pouco. Ele tinha o meu avô, papai Zeca, ele tinha uma fábrica de escaraçó algodão. Então, o coronel Ângelo Lagia soube que essa região aqui tinha muito algodão. Aí veio montar uma fábrica, construiu uma fábrica, que é ali, que hoje que era de seu Vídeo. Seu Vídeo foi quem comprou, né? E depois passou para o Wilson, filho dele, que ainda hoje tem a casa, né? Então ele não comprou nem o primeiro quilo de algodão, porque as pessoas daqui da região eram tudo comprometidas com o papai Zeca. Ninguém vendeu a ele. Aí ele ficou, esperou, não pôde comprar, porque todo mundo era comprometido, já pegava dinheiro adiantado e já tinha compromisso com ele. Aí não vendeu para ele, né, para o coronel Ângelo. O coronel Ângelo da Gia, ele era um rico fazendeiro, muito rico, muito amigo de Lampião. Lampião viajava por todo lugar, mas quando voltava ia para lá, para casa dele. Ele acobertava ele. Aí ele ficou com raiva, porque não pôde continuar com a fábrica, né? Aí voltou e pediu a Lampião para vir queimar a fábrica de meu avô, matar ele, matar a minha avó e carregar a minha mãe. Porque a minha mãe, ele era muito bonita, nessa região era a moça mais bonita que tinha
E ele já sabia, tem informação, né? Então, para o meu avô, o papai Zeca, saber disso, foi o padre Manuel Firmino, que era o padre de Mata Grande. Na época houve uma missa, vizinho lá, a fazenda de meu avô. Aí o padre chamou ele e avisou. Disse, olha, eu vou te avisar que Lampião está com seu nome na lista, para vir queimar a sua fábrica, lhe matar, a sua esposa e carregar a sua filha. Aí ele assustou-se, o meu avô, né? Falou assim, nossa, e eu nem conheço esse homem. Nunca vi. Nós não somos intrigados. Não tem nada a ver, não acredito. Esse pois está? Com certeza. Você se cuide, qualquer momento, quando ele atravessar para o lado de Alagoas, ele vai fazer isso. Bem, aí ele chegou em casa, disse para minha avó, né? Ela também falou a mesma coisa, que não acreditava, porque nem conhecia, nem tinha intimidade nenhuma. Aí ficaram. Então ele comentou com algumas pessoas. Bem, quando foi um belo dia, um dia de domingo, ele estava aqui no Iapi e ele tinha um filho de criação, né? E ele andava passeando, montado a cavalo, então ele saiu numa região aqui, perto, na casa de um até amigo do meu avô. Aí na hora que Lampião chegou, aí pegou esse cidadão lá da casa dele, quando eles pararam, né? Aí cortaram o cabelo dele e deram uma pisa nele. Aí o rapaz, né, filho do meu avô, correu, montou-se no cavalo e saiu correndo a toda, chegou aqui e avisou. Disse, aí papai, Lampião já está aqui, perto, né? Aí ele montou-se no cavalo e foi embora para casa, para Buenos Aires, né? Chegando lá, disse para minha avó, pega as coisas e vamos se esconder que Lampião está chegando. Ele hoje vem mesmo. Então a minha avó foi, pegou... A minha mãe, a minha avó e ele, cada um pegaram só um cobertor. Na fazenda dele, dentro do cercado, tem uma mata muito fechada. Aí ele falou assim, vamos esconder lá. Porque ele não procurava não, dentro dos matos, né? Se chegasse, tivesse, bem, senão ele também não procurava. Aí eles foram, né? Ele tinha muito vaca leiteira, né? O curral era perto de casa. Aí ele tem o costume de prender os bezerros, né? E as vacas iam chegando à tarde, dormia assim no pátio e de manhã tirava o leite. Então os bezerros já estavam presos, que foi na parte da tarde que ele veio. Quando eles saíram, ele tinha muito morador, né? Os empregados dele trabalhavam, foram também com ele, né? Se esconder. Quando eles foram chegando lá, aí papai Zeca disse para um dos empregados dele, chamasse Francilino, né? Ele disse, ó, Francilino, volta, vai abrir a porteira do curral, para os bezerros sair, porque aí as vacas não chegam, porque os bezerros saindo se encontram com a mãe lá no cercado, aí não vem mais, né? Aí ele foi. Quando ele foi chegando na porteira, o primeiro cavaleiro foi chegando. Aí pronto, ele voltou, não pôde mais fazer isso. Aí eles chegaram, foram logo matando os bezerros, as vacas iam chegando, matou bastante. Muita vaca que tinha tirado o leite, os bezerros, matou tudo. Aí foram para a fábrica. A casa dele, no meio, tem a casa e tem a igreja, que ele construiu uma igreja, uma capela, ainda hoje está lá. E do outro lado era a fábrica. Aí Lampião sentou-se na calçada da igreja e os cangaceiros começaram a queimar. Aí mamãe disse que, quando estavam lá, disse que viu quando o fogo levantou, né? Aí caiu uma linha da fábrica. Aí de lá eles estavam vendo, né? Escutando, né? O fogo, a arel e também a zoada, os tiros, os baques, né? Então aí ficaram lá. Passaram 3 dias. Depois a cabo de 3 dias eles vieram. A carne do gado, o pessoal levaram todo. O pessoal de Canapé, de Promissão, essa região toda, levaram tudo. Carregaram. Aí, bem, aí ficou, né? Aí ele nunca soube por que foi e só... Ele era uma pessoa muito tranquila, não esquentou a cabeça, não. É verdade que queimou 6 meses o algodão? Queimou 6 meses. A minha mãe falou, né? Ela sempre falava que passou 6 meses queimando. Fogo baixo, né? Até que acabou de uma vez. E
Bem, aí ele ficou assim, sem saber por que foi, né, que ele fez isso, nunca soube. Aí quando foi acabado um tempo, o Lampião parou, né? Aí ficou mandando assim, sem fazer mais bagaceira e tudo. Aí quando foi um deles, saiu aqui naquela serra ali, que tinha era Zeca Apolinário o nome dele, né? Ele parou, chegou na casa do Zeca Apolinário, mais o Curisco, né, que era um dos cangaceiros. Aí pediram água, aí começaram a conversar, né? Aí o Zeca Apolinário se identificou, né? Disse que era ele também, o Zeca Apolinário também se identificou. Disse que era Zeca Apolinário. Aí Lampião tomou um susto. Aí disse: nossa, eu queimei a fábrica, a sua fábrica, matei seu gado e hoje estou na sua porta. Ele disse: não, sou eu não, foi Zeca B.I. Você fez. Eu sou Zeca Apolinário. Aí, bom, aí parou, aí sentou-se e contou. Aí disse: eu fiz a pedido de um amigo. Mas eu ainda hoje me arrependo das coisas todas que eu fiz. A que eu me arrependo foi essa. Porque nem sequer eu conheço ele. Nunca me fez mal. E eu fiz isso. Mas o Coronel Ângelo é muito meu amigo. Demais. Então ele me fez esse pedido e contou. Porque ele não tinha vendido algodão. Ficou com inveja e deu troco. Aí o meu avô ficou sabendo por isso. Que foi por isso que ele queimou a fábrica dele. Porque o Coronel Ângelo queria se vingar e deu troco, mandou o Lampião fazer isso. Que Lampião fazia mesmo, né, de brincadeira. Aí ele ficou sabendo. Aí o Zeca Apolinário foi na casa do meu avô e contou para ele: ó, isso, vou contar. Aí disse, né, que tinha sido assim, e aí ele... Então tá certo, então foi isso mesmo. Senão ele tinha morrido sem saber por quê. De antigamente, quando a senhora já ainda, naquele tempo que a senhora se lembrar? Bem, só do começo da cidade, né? Que a senhora lembra? Como criou aqui a cidade, tem também Pronto falar. É. Porque essa região aqui de Iapi era mato, né? Então tem um cidadão, por nome de José, esqueci o sobrenome dele, que morava aqui, né? Então, ele um dia de domingo, ele foi caçar. Entrou aqui nessa mata, aqui, que era uma mata fechada, né? Então encontrou um pé de embuzeiro. No pé de embuzeiro tinha uma cruz. Era assim que a minha mãe contava, né? Tinha uma cruz. Aí ele assustou-se quando viu a cruz. Ele procurou as autoridades, que, claro que foi o padre, né? Quem podia resolver isso aí. O padre Mata Grande chamasse Manuel Firmino. Então ele foi lá e falou com ele. Ele disse: não, o que podemos fazer é construir uma capela para guardar a cruz. Aí, com a ajuda do padre, com a ajuda desse senhor, aí fizeram a primeira igreja, né, que era uma capela. E guardar a cruz. Eu vi muito essa cruz. Era uma cruz muito grande, até pintada de azul. E o padre vinha celebrar frequentemente aqui. Todo mês ele celebrava. Tinha as festas, a festa da padroeira, né? Era muito boa essas festas. Era 9 noites de novena. Eu frequentava todas. Disso eu me lembro demais. Então, depois que o prefeito Paulo Malta foi prefeito, aí ele desmanchou tudo. Manchou a capela, né? E a cruz ninguém sabe o que ele fez. Que essa cruz que devia hoje não existir, né? Ter feito um monumento, né? Se não queria, se estava interrompendo a cidade, né? Então tinha feito um monumento e deixado a cruz, porque era uma história. Aí depois que fizeram a capela, desenvolveu, né? Aí o meu pai, o meu avô, papai Zeca, fez as primeiras casas e ajudado as outras pessoas. As pessoas se interessaram, né? E foram fazendo e fazendo. Aí aqui chamava-se roçado. Era. E a feira era de domingo. Aí na primeira feira teve uma briga e mataram 2 rapazes, filhos de uma senhora que tinha 70 anos, que morava aí nessa região aí do comércio. Aí mataram os 2 filhos dela e ela ficou muito revoltada. Na hora ela jogou uma praga. Que ainda hoje as pessoas dessa idade comenta isso, né? Essa que tinha fé em Deus, que o Inhapi nunca ia para frente. Nunca crescia. Nunca ia ter o que uma cidade precisava de ter. Que é o que nós estamos vendo aí, né? Banco, cartório. Tem um senhor aí no interior, que até um dia desse ele falou isso, que viu. Disse que estava na hora da briga. Estava na hora da briga quando mataram os 2 rapazes e ela falou isso.
Que até ele disse que é por isso que o Inhapi não é adiantado, né? E pegou essa praga, né? Pode ser, né? Não sei. Agradeço o tempo da senhora por ter comentado, falar dessas histórias interessantes no nosso comentário, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Este é o documentário realizado pelos alunos de 7ª a 8ª série, falando e retratando um pouco sobre o município de Inhapi. Obrigado.